Boa noite, pessoal. Começando mais uma live aqui, hoje especial para quem quer cursar Higher Education no Canadá. O nosso convidado é o João Negro. Eu vou esperar ele entrar aqui para a gente começar essa conversa, tá bom? Assim que ele entrar, eu mando a solicitação. Acho que ele já entrou aqui. Vamos lá. Muito ansiosa para a live de hoje, muita coisa legal para falar. O Higher Education está crescendo bastante. Olá, E João! aí, tudo Tudo bem, bem? Desirê? Tudo ótimo. E você? Tudo ótimo. Tava falando aqui como o Higher Education está crescendo, né, pros estudantes brasileiros, cada vez mais procura e mais gente interessada, porque realmente é um plano de vida, né, de carreira, de tudo. Então é muito bom sempre falar sobre Higher Education e hoje em dia tem agências especializadas só nesse tipo de programa. Então, quanto mais a gente falar, trazer informação para os estudantes é melhor, né? Hein? E acho que travou. Tá me vendo, me ouvindo bem? Agora sim, voltou. Tô fechando umas coisas no celular aqui porque para garantir a conexão, a gente fica com o computador, fica com o celular, um monte de janela aberta. Então, tô fechando Sim, algumas coisas aqui. Se você tá me vendo e ouvindo bem, tá tudo certo. perfeito. A nossa live vai ficar gravada também para quem quiser assistir depois. Tenho certeza que vai ter muito conteúdo. Então, para começar, eu queria que você se apresentasse e falasse também um pouquinho sobre a UCW. Legal. Obrigado, Desirê. Primeiramente, boa noite para você, boa noite a todos que estão nos assistindo, seja ao vivo, seja no gravado. É um prazer poder estar aqui e falar para vocês sobre a UCW, sobre o ensino superior do Canadá. Como a Desirê disse, a procura por ensino superior vem crescendo. Já desde aqui no Brasil, eu posso colocar aqui o Ciências Sem Fronteiras, né, a bolsa oferecida pelo governo, foi um marco para que as pessoas começassem a procurar mais na verdade, descobrir, né, que era possível, de verdade, realizar uma graduação, um curso superior, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, enfim, em outros países. Então, por isso que a gente está aqui. Meu nome é João Negro, eu sou diretor da UCW, da University Canada West aqui no Brasil. Tenho quase 14 anos de experiência na indústria de educação internacional. Eu já fiz intercâmbio, já morei fora, então já vivi essa experiência. Trabalhei em agência de intercâmbio como agente por quase 10 anos. Então eu sentei do lado da mesa, onde eu atendia, conversava com estudantes e os orientava diariamente para realizarem um intercâmbio, né? Depois eu tive a oportunidade de representar uma universidade australiana aqui no Brasil e agora estou muito feliz representando a University Canada West, né? Então trabalhando com o Canadá, né? Recrutando e enviando estudantes para o Canadá para realizar esse sonho de fazer seu curso superior, para realizar esse sonho de morar fora, de ir sozinho, ir em casal, ir em família, levar a família, os filhos, principalmente para o Canadá, né? Que é um país com qualidade de vida altíssima e a universidade que oferece extrema qualidade e um suporte à carreira gigante dos estudantes. Tá? Então, estou muito feliz de estar aqui e feliz em poder conversar com vocês. Perfeito. A UCW faz parte do Grupo GUS, né? Que é a associada colaboradora da Belta. Então, são diversas marcas, né? A UCW é uma delas, que fica em Vancouver, né, João? Isso, isso. E, e aí a gente sempre recomenda, né, você procurar uma agência selo Belta e você falar o que você está procurando. Os consultores são super capacitados, né, e eles vão poder te orientar. Mas é muito bacana também quando o estudante já tem em mente qual programa ele quer cursar, né, qual universidade. Então, é esse o intuito da nossa live, né? Mostrar um pouquinho sobre a UCW, quais os programas que ela oferece, para você já chegar no seu consultor, né? Já mais preparado, mais direcionado para o seu intercâmbio. Então, vamos falar um pouco disso. O estudante, né? O perfil do estudante que vai para a UCW, qual tipo de curso ele procura, né? Quais são as especificações ali. Legal. Como você disse, a universidade fica em Vancouver, no Canadá.
né, uma das principais cidades do país. E o Canadá é o país com a melhor qualidade de vida das Américas, assim. Então, eu acho que isso já, por si só, já se faz um destino muito apropriado para o brasileiro que quer viver essa experiência de fazer o curso, né, superior fora. E Vancouver tem algo mais positivo ainda, que é o clima, né? Se a gente pensa no Canadá, a gente pensa muito frio, pensa em neve. Vancouver tem frio no inverno, mas ela chega até bater 30 graus no verão, né? Com temperaturas não tão negativas no inverno. Então, se a gente olhar para o Canadá em si, é uma cidade grande, uma metrópole que tem um clima mais fácil do brasileiro se adaptar. Então, isso também é um extremo ponto positivo, Sim. onde quando você está olhando para o seu destino, né? E é isso. Hoje tem muita informação, né, na internet. Falando um pouquinho disso que você comentou, né, sobre o estudante já ter as opções, chegarem para os agentes já mais direcionados. Então é possível participar desses eventos, como vocês da Belta estão realizando, para que os interessados possam ouvir mais sobre destino, sobre cursos, sobre programas e tudo mais. Isso ajuda muito, né? Antigamente não existia, né, todos esses recursos. Então, se dependia muito mais das agências de intercâmbio. Hoje, o estudante já consegue chegar com muito mais informação e é importante fazer isso, identificar qual é o melhor país, qual é o melhor destino para você, de acordo com as suas necessidades, com as suas características, com os seus gostos, e aí ir afunilando essas opções, né? Decidir o destino, decidir a instituição, se for uma universidade, o curso e tudo mais. No caso da UCW, nós somos uma universidade focada em business, né? Focada na área de negócios. Então, o que a UCW faz de melhor é entregar ensino superior na área de negócios para os nossos estudantes. Nós temos cursos de graduação e de pós-graduação. O nosso portfólio de cursos é bem enxuto, então fica muito fácil de lembrar o que a UCW oferece, o que a University Canada West oferece para os estudantes. Para a graduação, nós temos 3 cursos. São 2 bachelors, são 2 graduações completas, né? No Canadá, a duração das graduações é de 4 anos, igual aqui no Brasil. Então, a gente tem uma graduação que forma estudante na área de exatas, o estudante que quer seguir como um administrador de empresas, como um economista, como um profissional da área de finanças, como um contador. É um curso só onde dá todas essas opções para o estudante. Então, é um pouco diferente do Brasil, que a gente tem um bacharelado, uma graduação para cada área. O Canadá, isso é mais abrangente dentro de um curso só. Então, isso faz com que o estudante, durante o curso, ele consiga entender realmente qual é a expertise que ele quer trabalhar, em qual área ele gostaria de seguir a carreira e tomar essa decisão dentro do curso. A outra graduação já é mais voltada para a área de comunicação, forma profissionais como relações públicas, propaganda e marketing, jornalismo. Então, para quem não gosta tanto da área de exatas, quer trabalhar, se envolver mais em profissões onde a comunicação é extremamente necessária e é o pilar dela, esse curso também é muito bom e ele é voltado para esse público. Além dessas 2 graduações completas, esses 2 bacharelados, a gente tem um curso chamado Associate of Arts. É bem parecido, desculpa, na verdade é bem diferente do que a gente oferece aqui no Brasil, porque a gente não consegue comparar com nada. O Associate of Arts são 2 anos das graduações isolados. Então é um curso composto por 2 anos, onde o estudante ele pode ter um pouquinho de cada área profissional para conseguir entender o que realmente quer seguir como carreira. Aqui no Brasil a gente não tem isso. Aqui no Brasil é muito comum, quando um estudante que vai fazer faculdade, graduação, não sabe o que quer, ele escolhe administração de empresas ou turismo, como eu escolhi. Lá atrás eu não sabia muito bem o que eu queria. No Canadá, o Associate of Arts é voltado para esses jovens que saíram do ensino médio e ainda não sabem que profissão seguir, que querem seguir profissionalmente. Então, eles estudam por 2 anos, eles conhecem as áreas profissionais e aí, finalizando o curso decidido, eles podem aí sim concluir uma graduação, estudar mais 2 anos apenas, concluir 4 anos de estudo, aproveitando os créditos já estudados. Então, são 3 opções aí onde a gente consegue englobar boa parte dos interesses dos estudantes. Falando em pós-graduação, é um curso apenas
tende a ser o nosso mais popular aqui para estudantes brasileiros, que é o MBA, Master of Business Administration. Esse MBA ele é voltado para estudantes que já têm um histórico profissional e acadêmico na área de negócios, mas ele também aceita estudantes que não têm nenhum background na área de negócios. Então, eu fiz veterinário, fiz direito, fiz psicologia, mas eu quero um MBA no meu currículo, porque agora a minha intenção é trabalhar dentro de empresas, na área administrativa, ou abrir um negócio. Então, o MBA é possível. O MBA é aquele curso que faz o estudante, faz o profissional subir degraus na carreira profissional. Então, Sim. O MBA, quando ele está no currículo, o estudante ele vai poder aplicar, ele vai poder concorrer a cargos mais altos dentro das empresas, né? É aquele curso que deixa o estudante, ele deixa de ser só uma peça no time, e o MBA faz com que ele possa concorrer a vagas para ser o gerente, para ser o líder desse time, né? Concorrendo a vagas mais altas, a cargos mais altos, empresas maiores e, consequentemente, conseguir salários mais altos. Então, esse é o portfólio da UCW. Perfeito. O que eu gosto bastante da UCW é que os cursos são, assim, peças-chaves, né? Então, você consegue estudar e abrange muitas áreas. Então, é exatamente o que você falou. Às vezes, o estudante não tem certeza do que ele quer, mas no curso, né? Durante o curso, ele vai ter acesso a diversas áreas e aí sim ele pode, né, se especializar e aí definir qual área que ele quer. Então, isso é muito bacana. Principalmente porque são áreas que crescem e atingem a todos toda a indústria, né? Digamos assim. Sim. Toda a indústria precisa de uma administração, precisa, né, da parte de comunicação cada vez mais forte. Então, eu acho que esse é o diferencial da UCW, né? Ter cursos que são peças-chaves para o mercado, que vão estar sempre em alta, que vão estar sempre, né, precisando de infraestrutura, né, de pessoas para trabalhar. Então, já entrando nisso, é legal falar sobre esse suporte que a UCW dá, né, na parte da carreira do estudante, esse suporte para a carreira profissional. Então, bem atrelado ao que a gente estava falando, né, da proposta do curso e a estrutura da universidade. Se você puder falar um pouquinho sobre esse suporte que vocês oferecem, né, durante o programa. Claro, claro, sem dúvida. A UCW é uma universidade muito conectada com o mercado de trabalho, né? Extremamente conectada com as indústrias, com as empresas canadenses e até de forma global, através de várias multinacionais, né? Então, não só são cursos onde o estudante ele cria muitas opções, ele abre o leque de opções de oportunidades de trabalho. Então, por exemplo, a gente tem estou trazendo exemplos práticos, nós temos muitos profissionais de TI fizeram graduação em áreas de TI e eles querem deixar de ser aquele técnico em TI, aquela peça de um time que fica só na frente do computador, às vezes programando ou criando programas, enfim, dando suporte em tecnologia, mas ele quer ser aquele líder, aquele gestor, ele quer dirigir um time, ele quer dirigir uma empresa, ele quer ser o diretor de uma empresa de tecnologia, por exemplo, ele quer trabalhar no Google, no Facebook, numa Amazon, numa Apple. Enfim, aqui são alguns exemplos de empresas que todo mundo conhece, né? Então, o MBA faz isso. E os cursos que a UCW oferece estão também atrelados à demanda do mercado canadense e global, de uma forma geral. Então, assim, o MBA, ele é super diverso, porque o estudante ele pode se especializar em 9 áreas diferentes dentro do MBA. E essa especialização, através de matérias eletivas, ele pode escolher durante o curso. Então, não é algo que ele tem que escolher antes do curso começar com pouca informação. Ele começa a estudar, ele estuda matérias obrigatórias e vai chegar o momento que, com todo o suporte da universidade, acadêmico nesse caso, ele vai poder escolher as matérias e a área que ele mais se interessa, que ele mais tem ali empatia, né? Se familiariza mais, mas também que ele quer seguir sua carreira profissional. Então, isso é fantástico com relação aos cursos, principalmente o MBA, que a University Canada West oferece. E com relação ao suporte profissional, que você perguntou, ele é total, e a universidade é muito conhecida por isso, por esse suporte profissional, suporte à carreira dos estudantes, que acontece desde o dia 1 até o final do curso. Então, durante todo o curso,
durante toda a vida acadêmica do estudante na UCW, ele e ele pode ativar, ele pode utilizar o suporte à carreira que a universidade dá através de um centro de carreiras. Esse centro de carreiras, ele trata com o estudante desde assuntos básicos. Então, por exemplo, o estudante começou um MBA no Canadá. Ele não sabe, no primeiro momento, como um currículo deve ser formatado da forma que o Canadá e as empresas por lá utilizam. A universidade vai dar esse suporte de como criar, como formatar esse currículo nos moldes canadenses. A carta de apresentação que vem junto com o currículo, que aqui no Brasil a gente não costuma ter, lá é interessante colocar. Então, a universidade vai ajudar a criar essa carta de apresentação. E no currículo, desde coisas básicas. Às vezes o estudante fica fazendo um cabeçalho e ele já se perde ali. Será que eu coloco meu estado civil? Será que eu coloco a data do meu nascimento? Né? Então, essas coisas que a gente costuma, às vezes, utilizar nos currículos aqui, são informações que não se colocam nos currículos do Canadá. Então, é super importante entender essas diferenças. Passou por isso, meu LinkedIn. Hoje as empresas buscam muitas vagas através do LinkedIn. Eu fui contratado através do LinkedIn, me acharam lá. Então, é super importante utilizar essa plataforma e ela está sempre super atualizada. Né? Então, a universidade vai ajudar, o centro de carreiras vai ajudar nesse sentido também, de transformar o LinkedIn realmente numa ferramenta que atrai oportunidades e headhunters e tudo mais. E aí a gente vai passando, o estudante vai progredindo no curso e as dúvidas vão se tornando um pouco mais complexas. Então, assim, legal, eu já estou com todo esse currículo e LinkedIn preparado. E agora? Onde eu acho as vagas? Onde estão as vagas? Eu sou um estudante, durante o meu curso eu só posso trabalhar meio período. Existem vagas e oportunidades de emprego meio período na minha área? A universidade vai dar esse suporte de encontrar essas vagas. Onde eu procuro no LinkedIn, há sites especializados. Então, a universidade dá todo esse suporte para encontrar essas vagas abertas e até vagas que não estão aí tão publicadas, né? Não são tão populares aí. Passado por isso, legal, encontrei as vagas, agora eu vou aplicar. Me chamaram para uma entrevista. E aí? O que eu faço? No Brasil já é difícil, em português já é difícil, tem perguntas desafiadoras, capciosas. Na universidade dá para simular entrevistas, dá para fazer testes, dá para treinar com profissionais do centro de carreira. Então, o suporte é para vocês entenderem que o suporte que a UCW dá é total. E isso faz com que, ao final do curso, a gente tenha um percentual de empregabilidade extremamente alto. Né? A gente tem um dado, a universidade analisa o primeiro ano dos estudantes pós-formação, principalmente no nosso MBA. É que 95% dos nossos estudantes recém-formados no MBA conseguem um trabalho na área, um trabalho que eles realmente queriam, não é qualquer trabalho, não é num café, não é num restaurante, é um trabalho formal na sua área. Já no primeiro ano de pós-formado, muitos já saem empregados, muitos conseguem já nos primeiros 3 meses de pós-formação. Então, tudo isso culmina, né, todo esse suporte que a universidade dá, toda essa parceria com as empresas, trazer o mercado de trabalho para dentro da universidade, culmina nessa empregabilidade, essa taxa de empregabilidade alta e principalmente em tornar os nossos estudantes atrativos e atraentes para o mercado de trabalho. Né? Isso é super importante. E o perfil do estudante é esse, é um estudante que quer crescer profissionalmente, quer alcançar cargos altos, que quer trazer para a família uma qualidade de vida, não só com relação ao país, mas financeiro, um conforto, uma estabilidade financeira. Né? Esse é o estudante da UCW. E tudo isso é bom falar que a gente não garante nada, né? A gente depende muito do estudante. Então, o estudante que se dedica, o estudante que busca as informações, que está lá realmente estudando, se dedicando, pode ter certeza que vai conseguir alcançar objetivos muito altos com a gente lá no Canadá. Eu acho que de tudo isso que você falou, uma coisa que é importante a gente frisar é que se é difícil no Brasil, imagina fora, né? Imagina com uma outra cultura, com uma outra estrutura, né? Um outro sistema. Então, realmente, você tem que se preparar psicologicamente, você tem que se preparar, realmente dar valor, né, ao que você está aprendendo, a esse suporte que a universidade
vai te dar. Então, isso é muito bacana. Então, vamos lá. Eu, Desirê, quero estudar na UCW. Eu procuro uma Legal. agência selo Belta. Estou lá falando com o meu consultor. Quais são os pré-requisitos para entrar na UCW, né? Para eu poder fazer o meu curso. Eu vou para a área de comunicação. Legal, show. O processo de matrícula na universidade é extremamente simples. A gente tenta tornar e trazer esse processo para os estudantes, inclusive para os nossos agentes parceiros, da forma mais simples possível. Então, o processo de matrícula é feito através de documentos, baseados em documentos. Ele é documental. Se o estudante quer um curso de graduação na UCW, ele tem que mostrar o histórico do que ele cursou, das notas deles no ensino médio. Então, o que importa é o ensino médio do estudante. É claro que ele precisa de um passaporte, que é o documento de identificação internacional, e ele vai demonstrar ali, vai entregar para o agente o histórico do ensino médio completo e o certificado de conclusão desse ensino médio. É basicamente isso. Esse documento ele está em inglês, em português, ele vai ter que ser traduzido de forma juramentada para o inglês, porque no Canadá, na UCW, em British Columbia, onde a gente está, a língua oficial ali é o inglês, então o curso é em inglês e tudo mais. Falando do inglês, o último documento é uma comprovação do nível de fluência na língua inglesa desse estudante. Então, ele pode apresentar um teste de inglês. Tem testes de inglês bem conhecidos, né, do idioma da língua inglesa bem conhecidos, como o TOEFL, o IELTS, o Cambridge, o Pearson. Até o meio do ano, até 31 de julho, a universidade ainda está aceitando o Duolingo. O Duolingo foi um teste que entrou no Canadá durante a pandemia. Foi uma exceção que o governo canadense abriu para que as universidades pudessem, universidades e instituições no geral, pudessem aceitar esse teste. Né? É um teste mais barato que os demais testes. Teoricamente, é um teste mais fácil, o estudante faz na casa dele e tudo mais. Mas era também sabido que ele ia ser descontinuado a partir do momento que a pandemia diminuísse ou acabasse, as coisas voltassem ao normal. Então, para o estudante que quer ir para a UCW e quer aproveitar essa chance de apresentar o Duolingo, ele tem até 31 de julho para enviar a matrícula, para enviar esse teste. Graduação, legal, graduação na UCW são esses documentos. Falando do MBA, é basicamente a mesma coisa, só que ao invés de histórico do ensino médio, história da graduação. Então, passaporte, um comprovante de nível de inglês, histórico completo da graduação, diploma, né, da graduação, e aí a gente adiciona o CV, o currículo profissional do estudante, currículo profissional acadêmico do estudante, já é uma aplicação de pós-graduação, então já é interessante enviar o currículo. É muito simples, são basicamente só esses documentos e o agente parceiro da Belta, né, o agente selo Belta, ele vai ter a capacidade de ajudar a organizar esses documentos e submeter essa matrícula, submeter essa aplicação para a avaliação do admissions da universidade. Perfeito, exatamente. Até coloquei um tópico aqui para nossa live, né? A relação entre o agente, o estudante e a escola. E é exatamente isso. O agente está ali para facilitar esse processo, para te dar essa segurança, porque, né, de acordo com as leis, né, do Brasil, o Código do Consumidor no Brasil, a agência é corresponsável a tudo que ela vende, né, pro estudante, seja o seguro-saúde, a passagem aérea, ela é corresponsável, desculpa, por tudo isso. Então é muito importante e é muito legal também quando tem um representante da universidade que é brasileiro, porque ele entende, né, a cultura, como que funciona o estudante, porque querendo ou não, quando você fecha um intercâmbio, né, falando do brasileiro, você envolve a sua família, seus filhos, seu namorado, todo mundo tem que aprovar, todo mundo tem que, né, estar envolvido ali. A gente gosta de ter aquele contato imediato no WhatsApp, que às vezes, se você for, né, com outro, com um responsável, né, de outro país, um representante de outro país, que não tem esse mesmo costume. Então, é muito importante ter essa relação, né, ter um representante brasileiro facilita muito as coisas, facilita muito as dúvidas e essa relação entre a agência e a escola. Então, fica tranquilo. O João colocou, né, alguns pré-requisitos, mas se você tiver qualquer outra dúvida, com certeza os agentes vão poder te ajudar, vão poder solucionar, né, e te dar aquele suporte para as coisas. Agora, uma coisa que todo estudante sempre fica perguntando, né, João? Bolsa de estudo. Tem bolsa de estudo na UCW?
É a pergunta que a gente mais escuta aí quando participamos de feiras de intercâmbio, né? Quando a gente está com a nossa mesa, o stand da University Canada West, e é uma pergunta extremamente válida, né? Quando a gente pensa em estudar fora, na maioria dos casos a gente pensa em investir numa moeda que vale muito mais que o real, né? Então isso faz com que o nosso custo, com que o nosso investimento seja grande. Então ele tem que ser muito bem pensado, tá? Para contextualizar, eu posso dizer que a UCW hoje tem, até o final do ano, né, com o nosso último intake de setembro, a gente vai alcançar e ultrapassar a barreira dos 13 mil estudantes. Tá? A UCW cresceu muito nos últimos anos, hoje ela já está bastante conhecida globalmente, está consolidada, e a nossa qualidade de ensino, a nossa qualidade acadêmica e suporte à carreira dos estudantes já é conhecida. Dentro desses milhares de estudantes, são mais de 110 nacionalidades representadas dentro do campus. Então, essa é uma experiência única, né? Você, o estudante brasileiro, estar ali envolto, participando de trabalhos, estar numa classe com pessoas de diversas regiões do mundo. Isso enriquece muito, enriquece culturalmente, enriquece a pessoa de forma pessoal, mas também profissional. Hoje é muito comum, quando você cresce profissionalmente, você trabalhar em empresas com pessoas de outros países, né? Trabalhar remotamente para empresas de outros países. Então, é super importante você já viver essa experiência dentro do campus, dentro da sua sala de aula, essa globalização, essa internacionalização que a universidade oferece. Dito isso, é sabido que para algumas regiões do mundo, como, por exemplo, a América Latina, é importante a universidade oferecer algum benefício financeiro para que estudantes brasileiros, estudantes colombianos, peruanos, chilenos possam ir e viver esse sonho de fazer a sua graduação ou seu MBA com a gente. Então, sim, a gente oferece bolsa para brasileiros. Tá, mas e aí, como é que eu consigo essa bolsa? Eu preciso ter notas altas, eu preciso fazer uma prova, eu preciso fazer um teste? Não. É só você ser brasileiro. Então, assim, é um favorecimento e um benefício e é uma chance maior que a universidade dá para atrair esses brasileiros, para ter dentro do seu campus também estudantes brasileiros que trazem toda essa personalidade, esse carisma, essa fácil comunicação, né, e essas experiências culturais que a gente tem por aqui. Então, aplicando para os programas da UCW, que eu mencionei, né, para as duas graduações, para a Associate of Arts ou para o MBA, o estudante brasileiro ele vai ter acesso automático a descontos. A gente já liberou as bolsas disponíveis para 2024, então os agentes Celo Belta, eles têm essa informação, eles já têm os valores dos cursos para 2024 e também os valores das bolsas para 2024. E o agente ali que não tiver na ponta da língua a informação, ele sempre vai poder nos procurar. A gente tem um time aqui no Brasil da UCW, um time da University Canada West, para dar suporte aos agentes e passar sempre essas informações da forma mais rápida possível. Perfeito. Isso do time é muito legal, né? Porque aproxima, né, o trabalho da UCW com os agentes. Então, para treinamentos, né? Para eventos. Então, os agentes Selo Belta têm acesso a essa estrutura, né, a essa informação mais de perto. Então, é muito mais fácil você vender um produto quando você tem todo esse suporte. Então, bom, eu acho que foi sensacional nossa live. A gente conseguiu esclarecer muitas dúvidas. Eu tenho certeza que, assim, o Canadá é um dos destinos mais procurados pelos brasileiros. Isso segundo, né, a pesquisa Selo Belta e vários outros canais que também afirmam isso. O Higher Education vem crescendo muito também. Então, eu tenho certeza que é uma grande aposta. Se você quer aproveitar essas bolsas de estudo, né, esses descontos para brasileiros, né, porque, querendo ou não, o brasileiro onde chega, né, João? É pau para toda obra, tem disposição, é comunicativo, então faz realmente diferença tanto na sala de aula quanto no mercado de trabalho. Então, se você quer aproveitar essas oportunidades, procura uma agência Selo Belta, fala que viu nossa live, fala que pesquisou um pouco sobre a UCW e tá com vontade de estudar lá. Tenho certeza que você vai adorar a experiência. O campus é maravilhoso. Se você quiser ver um pouquinho, né, das fotos, da localização, tem tudo no nosso site. Então, é bem bacana. E se você quiser deixar uma mensagem final, João, para os estudantes, né? Eu acho que isso é bacana.
Legal, Desirê. Primeiramente, agradecer pela oportunidade, agradecer você, organizar a Belta, pela organização dessa live. É muito legal que ela vai ficar gravada, então os estudantes Sim, podem revisitá-la ou assisti-la pela primeira vez. É, e o que eu quero deixar aqui, o que eu quero falar é para seguirem os sonhos de vocês, mas eles têm que ser muito planejados, né? Então é importante assistirem essa. Se você está aqui assistindo a live, se você está aqui assistindo essa gravação, você já começou muito bem. Você já está começando com o pé direito, porque isso é a primeira iniciativa, né? Você escutar profissionais, escutar pessoas sérias, escutar uma organização séria como a Belta, entrar em contato com agentes que são parceiros da Belta, porque você tem uma segurança com relação ao seu investimento, ao seu projeto. Isso é extremamente importante, porque não é um investimento pequeno e muitas vezes, como a Desirê falou, envolve a família toda, envolve até o gato, o papagaio, o cachorro e tudo mais. Então tem que ser feito com bastante planejamento. E esse planejamento ele tem que vir junto com muita motivação e muito aliado qual realmente é o desejo e o objetivo final do estudante. Então, o estudante da UCW é realmente aquele estudante que quer alcançar objetivos profissionais bastante altos, quer ficar bastante ter essa, como que eu posso dizer, esse reconhecimento, né, profissional, e essa satisfação de ir lá na frente, olhar para trás e falar, olha onde eu cheguei, olha onde eu tô aqui no Canadá, por exemplo, em Vancouver, com a minha família, um trabalho legal, um cargo legal, ou trabalhando em outro emprego. Olha o que o intercâmbio me possibilitou. Olha como a universidade me preparou. Né? Então, você que está nos assistindo, que tem esses sonhos, esses objetivos profissionais, pode ter certeza que as nossas graduações ou o nosso MBA vai ajudar muito para você alcançá-los. Tá? E a gente está à disposição através da Belta, a gente está à disposição através das agências parceiras da Belta para dar esse suporte, para conversar com vocês e ajudar com essas informações para que vocês possam se organizar e aproveitar para irem em 2024 e realizar esse sonho de estudar no Canadá. perfeito. O intercâmbio é isso, né? É pesquisa, planejamento e confiar, né? Encontrar empresas seguras que vão realizar, vão te ajudar a realizar esse sonho, porque querendo ou não é um investimento para a vida que você vai ficar marcado para sempre, tanto pela sua experiência quanto pelos frutos que você vai colher, né? Então, por mais que você faça o curso e não continue morando no Canadá, volte para o Brasil, independente do seu plano, com certeza você vai colher muitos frutos desse investimento e às vezes no próprio destino você já consegue, né, pegar esse dinheiro de volta, né, João? Você consegue já pegar esse investimento de Sem volta dúvida. com o seu próprio trabalho, né? Você já consegue recuperar isso Sem e dúvida. Falando, só é importante dizer rapidamente, desculpa te cortar, imagina. mas falando do Canadá, que é um país que vai permitir que o estudante do ensino superior trabalhe legalmente, vai permitir que o cônjuge trabalhe legalmente e também vai dar possibilidades de visto de trabalho pós-ensino. Né? Então é muito legal entender essas oportunidades, entender esses benefícios, pedir essas explicações, essas informações para os agentes, porque aí começa a fazer muito mais sentido esse investimento no ensino lá fora. Né? Começa a fazer muito mais sentido você investir financeiramente em tempo num curso como o MBA, porque você sabe que você vai ter muitos benefícios profissionais, benefícios para os seus filhos estudarem no país e a oportunidade de continuar no país só trabalhando. E se for a ideia de depois dessa experiência voltar para o Brasil, pode ter certeza que vai voltar com mais dinheiro do que investiu, sem dúvida. Exatamente, porque às vezes você olha o valor, né, do intercâmbio e você fala, meu Deus, será que eu vou conseguir? Se você se planejar, se você, né, tiver realmente com esse sonho e tudo certo, você vai conseguir. Mas esse dinheiro vai voltar, né? Dependendo do seu empenho de procurar um emprego, de conseguir uma boa colocação, né? Com o suporte da universidade. Então, uma parte desse dinheiro você consegue recuperar ou até mais, né? Dependendo de como for sua carreira. Então, isso é muito legal pontuar, porque o Canadá, eu acho que é um dos fatores dele ser um dos principais destinos, é isso, a possibilidade de trabalhar
enquanto você estuda e até depois, né? Tem algumas permissões para você poder trabalhar. Então, eu acho que é isso, João. Muito obrigada. Vamos fazer outras lives para a gente falar de outros assuntos, né? A gente pode até tirar essas dúvidas sobre a questão de trabalho, porque eu acho que isso é um assunto mais delicado, que tem muitos detalhes, que a gente precisa fazer uma live só sobre isso, para o estudante poder entender quais são, né, as opções ali para ele poder trabalhar e estudar durante o intercâmbio. Mas muito obrigada. Foi um prazer falar com você. Tenho certeza que muitos estudantes que estão assistindo aqui e que vão assistir depois, né, a gravação, se encantaram pelo CW, assim como eu me encantei. Obrigada. Eu que agradeço, Desirê. Muito obrigado. Obrigado a todo mundo aí. Uma boa noite a todos. Um grande abraço. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.